Esta é a quinta vez que Minas Gerais teve o prazo prorrogado. O valor da dívida do Estado gira em torno de 165 bilhões de reais. O governador Romeu Zema pediu ao Supremo Tribunal Federal que o pagamento da dívida possa ser feito a partir do dia 1º de outubro. Nas decisões de prorrogação, o relator, ministro Nunes Marques, afirmou que a natureza complexa da demanda sinaliza a necessidade de combinar interesses de todos os envolvidos, tendo por finalidade principal resguardar o bem comum, e acrescentou que a intervenção do Poder Judiciário é justificável, já que é mediador e busca um consenso para regularizar a situação fiscal do Estado. O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, prevê a votação do projeto sobre a dívida dos estados na próxima semana. Mas no dia 14 de agosto, o Congresso aprovou o projeto que renegocia a dívida dos estados com a União. De autoria do próprio presidente da Casa, o texto surge em um momento em que os estados buscam um alívio financeiro. O projeto aprovado é o PROPAG, Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados, que oferece descontos nos juros e permite que os estados transfiram ativos para a União como parte do pagamento. No caso de Minas Gerais, é esperado que o estado transfira às estatais CEMIG, Copasa, Codemig e Gasmig como parte desse processo. Proposta pelo presidente do Congresso Nacional atende muito mais os anseios sociais da população, bem como dos próprios empregados públicos, do que a proposta feita pelo governador do estado de Minas Gerais. Então, basicamente vende as empresas e paga a União, e para a proposta do Congresso Nacional você me dar as empresas, faz uma federalização dessas empresas e a gente paga aqui a dívida de Minas Gerais com a União. Em contrapartida, o governador Romeu Zema apresentou um projeto de adesão ao regime de recuperação fiscal. Ao aderir ao regime, o Estado fica obrigado a implementar uma série de medidas fiscais e estruturais, como privatizar estatais, congelar salários e submeter a administração financeira a um conselho. O texto foi aprovado em primeiro turno. Esse regime de recuperação fiscal gerava várias condições, que os estados poderiam pagar as suas dívidas e teriam cerca de 9 anos para buscar o equilíbrio fiscal. Mas, em contrapartida, deveriam reduzir despesas, também com relação à previdência social de cada estado, deveriam fazer reformulações. E os estados que ficassem inadimplentes por 2 períodos ou também entrassem com ação judicial, simplesmente sairiam desse regime. Goiás, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro são os estados que se enquadram no regime de recuperação fiscal. Mas se resolverem migrar para o PROPAG, terão uma escada de acesso com a redução dos valores de parcela ao longo de 5 anos. Os valores seriam de 20% no primeiro ano e subiriam 20 pontos percentuais a cada ano. A proposta também altera o cálculo dos juros da dívida estadual. Atualmente, a dívida é corrigida pelo IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, acrescido de 4%. Com o novo texto, o IPCA continua sendo o indexador, mas a taxa adicional será reduzida, variando entre 2% e 4%, conforme o acordo estabelecido no momento do contrato. A aprovação do projeto repercutiu entre os nossos parlamentares. Nós temos que propor alterações, principalmente no artigo 7º. Não podemos deixar os setores prioritários, estratégicos do Estado, como investimento na saúde, na segurança pública, serem aí prejudicados. Eu tive o privilégio de apresentar 4 emendas ao texto do relator Davi Alcolumbre. 2 delas foram acolhidas parcialmente ou integralmente e algumas emendas importantes, sobretudo em relação à prorrogação do prazo de adesão de Minas Gerais e de todos os estados, por consequência, ao PROPAG, e uma outra emenda que permite que os estados que estejam migrando do regime de recuperação fiscal para o PROPAG possam aproveitar de benefícios que eles já tenham sido contemplados anteriormente. Em nota, a deputada Ana Paula Leão parabenizou a aprovação da matéria no Senado. Ela disse que, com a chegada na Câmara, terão a oportunidade de discuti-la em prol das pessoas e, de fato,
cumprir o papel do Congresso Nacional. Para o especialista, o programa é uma forma de resolver essa questão, mas os estados precisam seguir o acordo. Fica a interrogação, porque várias oportunidades foram dadas aos estados, não pagaram, ficaram inadimplentes, não cumpriram com as contrapartidas e, mais uma vez, o Estado, através do Congresso, aprova uma lei, que é o PL 121 de 2024, para então equalizar essas questões tão difíceis e cumprir o prazo estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal.